Vamos falar do Flamengo. O Flamengo pediu e a Federação Carioca e a TV Globo aceitaram mudar o horário do clássico contra o Vasco no sábado para as 21h45. Acontece que o Flamengo vem agindo nos bastidores para evitar os jogos às 4h da tarde no Campeonato Carioca. O clube recebeu diversas reclamações das mais diferentes áreas após o clássico com o Fluminense e se movimentou para mudar a programação da TV Globo no próximo sábado. O Flamengo pediu alteração, mas a conversa não foi positiva durante a manhã de segunda-feira. O clube então começou a se movimentar para publicar uma nota oficial e um vídeo com pessoas de diferentes áreas do futebol com o objetivo de explicar as críticas contra o horário. Pouco antes da divulgação, a Federação Carioca confirmou a mudança de horário a pedido da televisão, o que alterou o tom do comunicado do Flamengo. O clube só pediu porque ouviu muitas críticas de jogadores e do departamento de fisiologia. Foi de consenso que a qualidade do Fla-Flu acabou prejudicada por causa do forte calor que fez no Rio de Janeiro. A Federação Carioca afirmou que não se importava com o horário, mas quem definia era a detentora dos direitos de transmissão, a TV Globo. E a partida com o Vasco será às 21h45. Antes estava marcada para as 4h30 da tarde e a Globo, lembrando que exibe jogos nessa faixa, né, das 4h30 da tarde aos sábados, quando a gente fala dos estaduais. Agora, nessa época de estaduais, tem feito isso a TV Globo. E antes de passar a bola aqui para o Mauro César, para o Flávio e para o Bruno, nós temos as aspas de José Botto, diretor de futebol do Flamengo, explicando essa situação da mudança de horário. Pedimos à federação e aos outros clubes e todos foram sensíveis de não se jogar a essa hora. Existem muitas questões a nível de saúde e da qualidade do espetáculo. Temos questões de que não vamos usar os melhores jogadores porque não podemos matá-los em uma fase tão precoce da temporada e sujeitá-los a jogar em uma temperatura que não é indicada para jogar futebol. É um problema de todos os clubes, fecha aspas, a declaração do José Botto, diretor do Flamengo, e o Flamengo fazendo, digamos assim, essa campanha nos bastidores contra os jogos às 4h da tarde. Mauro César, e de fato o calor tem prejudicado aqui em São Paulo, principalmente em jogos no interior. Lá no Rio de Janeiro eu acompanhei nesse fim de semana, além do Fla-Flu, o jogo do Botafogo com o Madureira. Teve até parada técnica, né? Vários jogos com essa parada técnica para hidratação por causa do forte calor. E o Flamengo agindo nos bastidores contra essas partidas às 4h da tarde. Eles também anteciparam o estadual. A gente está aqui no verão, né? No ápice do verão. E é óbvio que isso vai acabar afetando a preparação dos atletas, Mauro. Nem foi no bastidor, foi bem às claras mesmo, né? Ele fez uma nota e depois procurou lá a federação e aí entraram em contato com a televisão, né? Com a TV Globo, né? E aí colocaram 21h45, ou seja, tiraram de um horário em que para a emissora é importante, interessante ter o futebol, sábado à tarde, né? E puseram também no horário que deve ser bom para eles, sábado 21h45. Geralmente está passando o quê na televisão? Um filme, alguma coisa assim. Então você mete um Flamengo e Vasco, pode colocar para a rede nacional, deve dar uma audiência boa, até em São Paulo e outras praças, porque para quem está em casa sem fazer nada, gosta de futebol, um clássico não é nada mal, né? No sábado à noite, que você está ali de repente sem muito o que fazer, né? Então, acho que foi uma decisão razoável, porque não tem cabimento, né? Jogar, assim, o planeta está mais quente, né? Não pode se ignorar isso, isso aí está comprovado de forma muito clara por especialistas e estudos que são feitos, uma série de razões. Então, 4h30 da tarde hoje, a sensação de calor parece ser realmente muito maior do que era há algumas décadas. Quando se jogava no Maracanã, no passado, lá no começo, se jogava às 3h da tarde, 3h15. Aí depois, não tinha refletor e tal, depois aí passou a jogar às 5h da tarde, que é o horário tradicional do futebol do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo era 4, no Rio era 5. Aí quando a televisão começa a transmitir, aí ela padroniza às 4, que era o horário que lhe convinha, né? E ficou sendo 4 horas. E nessa época do ano está ficando muito difícil jogar 4h da tarde. Alguém vai dizer, não, mas jogava antes, o calor já é maior. E, assim, e o futebol, isso é sempre importante lembrar, né? Sempre tem um cafajeste que distorce o que a gente fala. O futebol está mais físico, corre-se mais, depende-se mais da condição física, o desgaste é maior. Você pega os números que mostram quantos quilômetros corria durante o jogo um atleta dos anos 70 e hoje. A diferença é enorme. Então, assim, todo mundo corre muito mais. O atacante que jogava numa zona do campo, em que ele corria muito pouco, esperava a bola chegar para definir para o gol,
O atacante hoje tem que marcar a saída de bola, voltar, recompor. Os zagueiros, quando o time joga com a linha alta, vai todo mundo para o ataque. O zagueiro tem que dar vários piques para fazer cobertura. Antes, se o time jogasse mais fechado, até hoje, né? O zagueiro mais protegido percorre pedaços menores do gramado. Então, tem várias situações. Os laterais, que lá no passado eram homens da linha defensiva, hoje são homens da linha defensiva com funções de ataque. E muitos deles, aliás, aqui no Brasil, se o lateral não ataca, ele é péssimo, né? Não serve. Existe essa ideia também. Criou-se essa cultura. Então, o lateral percorre o campo com piques, ida e volta, ida e volta, ida e volta. A grande diferença, assim, acho, do futebol para outros esportes, como o basquete, vôlei, especialmente vôlei, é que no futebol você dá vários piques várias vezes por jogo, com várias mudanças de direção. Então, atleticamente, você é muito exigido, né? Do que no esporte, onde você não tem que correr tanto. Você faz um esforço físico, mas é num terreno menor. No futebol, você corre toda hora, para lá, para cá, corre, vem cá, dá um pique para fazer uma cobertura, dá um pique para tentar alcançar uma bola, de repente a bola é longa demais, sai, e o jogador correu, entre aspas, à toa, e isso tudo desgasta. E num calor de 40 graus, que era a sensação térmica no sábado, é claro que vai cair o nível do futebol, o rendimento dos jogadores, a desidratação é flagrante, né? Isso aí dito pelos próprios especialistas. Então, eu acho que a mudança ela foi razoável. Eu acho que até abre uma discussão importante sobre isso, né? Quer jogar futebol no verão? Então, tem que se pensar num outro momento, um outro horário. Aliás, por conta do inverno rigoroso, na Alemanha, eles param o campeonato em dezembro e voltam em janeiro. E existem estádios, acho que, se não todos, a maioria na Bundesliga, da primeira divisão, em que você consegue jogar até quando neva, porque tem um sistema para derreter, eliminar a neve quando cai no gramado. Mas você tem a questão do entorno, né? Quando neva numa cidade, o metrô às vezes para, o trem às vezes tem que parar, o carro tem dificuldade para trafegar. Você tem, às vezes, 50, 60 mil pessoas se deslocando ao mesmo tempo em bloco, indo para um determinado local. Quando a neve começa a derreter, ela vira um gelo e aquilo escorrega barbaramente. Então, o risco de a pessoa cair, se machucar, alguém ter uma confusão, ser pisoteado, tudo isso eles pensam. Então, eles param o campeonato. Na Inglaterra, quando fica também assim, eles cancelam jogos. Às vezes o gramado está bom, mas lá de fora, eu me lembro uma vez que eu fui numa cobertura para lá, o gramado era o jogo do Arsenal até. O gramado estava, a gente viu depois as imagens, né, que fizeram, o gramado estava intacto, mas lá de fora, você andava na rua e estava escorregando. Tem um então, aquecimento em alguns, né? Por isso que o gramado consegue... Mas não adianta só o gramado, né? Nas ruas é perigoso. Então, assim, 60 mil pessoas indo, todo mundo ao mesmo tempo, andando para o local. A chance do maluco ele cair, escorregar, o outro cair por cima e tudo, então eles param, não tem jogo, por uma questão de segurança das pessoas. Então, aqui no Brasil não tem neve, mas tem calor muito forte, então você tem que pensar, bem, não dá para jogar nesse horário, vamos jogar então todos os jogos, tem que ser noturnos. Isso tem que ser organizado. Em Novo Horizonte mesmo, jogo agora, que o Neymar jogou de saída, né? Novo Horizontino e Santos, 30 e tantos graus, é claro que cai o rendimento. Aquele maçarico ligado em cima de você vai ter... É óbvio isso, gente. É um negócio muito evidente. Essa época do ano é uma época, inclusive, que até para ir à praia não é a melhor época do ano. Você chega na praia, você está toda hora com calor, você tem que ficar mergulhando toda hora. Eu vi umas imagens na rede social outro dia, isso é muito comum. Ali no Arpoador, no Rio de Janeiro, à noite, gente aberta na praia, na areia. Não está tomando banho de sol. O pessoal está ali, por quê? Porque no mar tem aquela brisa e tudo, o pessoal que mora por ali ou já está por ali. O pessoal na praia à noite, tomando ali uma morninha e tal, matando o tempo, porque o calor desgraçado, o cara vai para a praia até à noite, mergulha no mar, sai, toma uma cerveja e tal. Então como é que você vai jogar 4h30 da tarde, gente? Não tem condição, não tem condição. Acho que isso deveria abrir uma discussão mais ampla até para os outros estados, para que se fale mais sobre isso. O horário que a televisão coloca é importante, que ela está pagando por isso é inegável, mas é preciso encontrar alternativas, até para que o produto, entre aspas, que ela exibe, seja de melhor qualidade. O jogo de sábado foi muito ruim. E uma das razões foi o calor, isso é muito, muito claro. Essa época do ano, lá em Sorocaba, Nilson César não sai da piscina. Só se for para gravar um vídeo aqui pro JP Prêmio, mandar um abraço para ele. O tempo todo não é preciso. A gente acompanha pelo Instagram do Nilson César, né? É Nilson César JP. Genial, isso. Onde ele conta a sua rotina e é sempre brilhante. Passando de moto, exibindo sua coleção de camisetas regata da NBA. Muito boa a coleção do Nilson. É um astro do Instagram. É um astro. E ele não sai da piscina. Uma postagem, acompanho todas. E ele não sai da piscina nessa época do ano, né? Impressionante. Pra você ver como o calor está afetando todo mundo, né? E como disse o Mauro, nesse caso em específico, não pode sair da água, né? Não é bom nem ir para a praia. Chama-se, né? Área molhada do Nilson. Área molhada. Verdade. Eu trabalhei com um narrador
que não é o Nilson, né? Eu trabalhei no passado, atenção. Nossa, o Nilson, ainda trabalho com o Nilson, então não é o Nilson, antes que pense isso. Ele tinha uma expressão que eu gostava muito, quando eu fazia calor, ele falava que era um calor ensurdecedor. Derrete os tímpanos, né? Ensurdecedor, calor ensurdecedor. Eu nunca vou esquecer essa expressão maravilhosa. E a gente ia fazer o jogo, chegava no estádio e falava, o calor ensurdecedor aqui no Morumbi. Como assim? Bruno, Flávio, Flamengo e Vasco mudou de horário após reclamação de calor. E o Flamengo, que tem uma sequência de clássicos, já enfrentou o Fluminense, amanhã tem o Botafogo e no sábado esse jogo contra o Vasco da Gama. Bruno Prado. Eu acho que é uma coisa coerente, né? Você colocar o jogo num horário melhor em relação ao calor, em relação à temperatura, porque assim, tem um monte de jogo, existem os interesses políticos da CBF, das federações, tem televisão que transmite, mas vale a pena meter um monte de jogo, isso já diminui a qualidade, tem um jogo atrás do outro. Ainda mais você meter o jogo num horário que os jogadores não vão conseguir jogar, não vão conseguir correr. O Fla-Flu foi muito ruim no final de semana, também pelo horário. É um dos motivos da qualidade ruim do Fla-Flu foi o horário, muito calor. É impossível. Aí não é questão, eles ganham muito bem, eles têm que jogar. Se marcar no horário, eles vão jogar, eles são profissionais. Mas a questão o futebol, para quem assiste, para o torcedor, para o cara que vai ligar a televisão e a TV paga caro para transmitir futebol, é um entretenimento. Não adianta você colocar um jogo só para colocar, só para constar ali o jogo horroroso. Então você tem que tentar fazer o melhor possível para que seja um bom jogo. E essa medida de mudar o horário, acho que é justo, né? Para você poder jogar, para você poder ter mais chance de ter uma melhor qualidade de futebol. E falando ainda de Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, essa sequência de clássicos que tem o Flamengo pela frente, já enfrentou o Fluminense 0-0, amanhã tem Flamengo e Botafogo e no sábado às 21h45, jogo que estava marcado para as 4h30 da tarde, mas passou para as 21h45 após essa reclamação de calor. Flávio Prado, tá aí, é o Cariocão e o Flamengo do Felipe Luiz, até pelo que eu recebi aqui de informação, o De La Cruz e o Arrascaeta estão participando da preparação do jogo de amanhã contra o Botafogo e o Felipe Luiz também já deu o recado. Não vai estourar ninguém nesse estadual, Flávio. Mas ele muito bem, acho que está perfeito. Está fazendo o que tem que fazer e falando, sem nenhum problema. Sobre calor, é uma coisa que eu falo há muitos anos. Toda vez que o Brasil vai jogar na Bolívia e tem risco de perder, fica aquele chororô. Não pode jogar na altitude e tal, não sei o quê. E aí eu pergunto, qual jogador de futebol morreu na altitude? Nenhum. Todos morrem no calor intenso. Todos. Pode ver, todo caso de morte de jogador é calor intenso. Então, realmente, é a pior temperatura para se jogar futebol. Repara, porque quando o cara vai jogar na altitude, ele fica às 11 e tal, ele já sai. O calor, ele vai seguindo, e todos os casos aconteceram por causa do calor excessivo. Não tem o menor sentido mesmo, não tem a menor lógica. Não houve pré-temporada. O campeonato não tem importância nenhuma, não tem importância nenhuma e está arrebentando os jogadores. Então o Felipe Luiz está certinho. E a noite deve minimizar, sim, essa situação, para que se tenha um jogo pelo menos razoável. Está correto, perfeito.